Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cibele, sou mestre em História, sou uma das criadoras do canal Historiando com Clio, junto com a Jéssica e o Gabriel, e hoje eu vim falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Você sabia que a presença açoriana ela se deu desde o início da colonização portuguesa aqui no nosso estado? Isso porque o Rio Grande do Sul foi um estado colonizado tardiamente pelos portugueses, né? Enquanto que a costa brasileira, como estados do Rio de Janeiro, Bahia e outros estados já estavam colonizados desde meados do século XVI. No Rio Grande do Sul, a colonização, os primeiros núcleos de povoamento são formados a partir de meados do século XVIII. E a partir disso, justamente por ser uma região extremamente fronteiriça entre os impérios português e espanhol, essa região ela teve uma colonização mais tardia e foi promotora também de um tipo de colonização para os migrantes açorianos. No entanto, durante as leituras bibliográficas, os temas que mais apareceram foram a respeito da fronteira, dos temas de questões estratégicas envolvendo as duas coroas, a portuguesa e a espanhola, pelo domínio dessas terras, mas de certa forma eu senti um pouco de falta de enxergar os sujeitos promotores dessa migração, de pensar esses sujeitos enquanto agentes históricos de um processo histórico também, e entender as suas motivações, as suas estratégias de inserção e como eles viam e entendiam aquele mundo ali que eles estavam chegando. Diante disso, eu resolvi propor como uma pergunta de pesquisa, quais foram as estratégias de inserção, tanto social quanto econômica, de imigrantes açorianos no sul da América Portuguesa. Tendo a pergunta em mãos e pensando num projeto de dissertação, eu me abriguei em pesquisas e em trabalhos que pensam o período colonial brasileiro a partir de uma abordagem de antigo regime nos trópicos. Essa abordagem ela já demonstrou há muito tempo que o Brasil, enquanto relação metrópole-colônia, não era apenas uma colônia de exploração e que aqui dentro havia um mercado interno muito grande, haviam trocas comerciais. O Rio Grande do Sul, dentro desse modelo, dentro dessa abordagem, ele possui uma importância econômica muito grande para as outras capitanias também da América colonial. Diante disso, essa abordagem de antigo regime nos trópicos, ela também permite um olhar para os sujeitos e para as estratégias cotidianas que esses sujeitos estão estabelecendo, as relações sociais, econômicas, pensando esse mundo complexo e dinâmico que era o período colonial brasileiro. A partir dessa abordagem de um antigo regime nos trópicos, pensando esse olhar desenvolvido mais para os sujeitos do que para as grandes estruturas, eu me apoiei metodologicamente na microhistória italiana, que busca, em grande parte, a redução da escala de análise dentre os procedimentos metodológicos, assim como pensar a história como a ciência das perguntas gerais e das respostas específicas. O que isso, de fato, eu levo para minha dissertação, para minha pesquisa. O espaço escolhido na pergunta que eu fiz foi quais as estratégias de inserção socioeconômica dos migrantes açorianos no sul da América Portuguesa. E para isso, para entender esse sul da América Portuguesa, eu reduzo a escala de análise para Rio Pardo, para a freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Rio Pardo, criada em 1752 e que recebeu diversos migrantes açorianos ao longo dessa segunda metade do século XVIII. Diante disso, o título da minha pesquisa se tornou, Açorianos e suas estratégias de inserção socioeconômica no povoamento da América Portuguesa. Rio Pardo, segunda metade do século XVIII. Gente, os títulos de história são sempre longos, tá? Se acostuma. Feita toda essa introdução geral, vou falar um pouquinho das conclusões que eu cheguei na minha pesquisa e do quanto que essas conclusões podem colaborar para o andamento da historiografia como no geral. A primeira conclusão que a minha pesquisa chegou foi de que os migrantes açorianos que aqui se estabeleceram, que chegaram ou em Viamão, ou em Rio Pardo, ou em Rio Grande, ou em Taquari, eles desenvolveram um projeto migratório interno também, ou seja, eles não se estabeleceram nas referidas freguesias e por ali ficaram. Eles continuaram se deslocando e pensando especificamente em Rio Pardo como uma região de fronteira, então de possível expansão dos domínios portugueses, muitos foram para lá.
Isso significa que essas pessoas elas estavam gerindo estratégias de deslocamento também. E significa também que durante o período colonial brasileiro, ao contrário do que existe uma imagem muito difundida sobre esse período, de que ele seria estático, de que nada aconteceria, muita coisa acontecia e muita gente estava se movimentando, traçando estratégias de deslocamento e assim por diante. A segunda conclusão que eu cheguei, que a minha pesquisa chegou a partir da análise do cruzamento de fontes, foi de que nem todos os açorianos que vieram para o Rio Grande do Sul nesse período colonial formaram uma massa pobre, né, de pessoas pobres aqui. E que nem todas essas pessoas, como por muito tempo foi difundido na historiografia, eram apenas lavradores. Havia em Rio Pardo açorianos muito ricos, donos de muitas cabeças de gado, e quando eu falo em muitas cabeças de gado, eu estou falando em torno de 4.000 cabeças de gado. Haviam açorianos que detinham escravarias muito grandes. Um açoriano, por exemplo, em um inventário, ele tem 62 escravizados. Haviam açorianos que detinham títulos de sesmarias e mais de um título de sesmaria. E, por outro lado, haviam açorianos extremamente pobres. E eu comecei a me perguntar como essas estruturas se fundaram, né? Como isso começou a acontecer. E apoiada principalmente em teorias que pensam uma sociedade corporativa, entendendo que a sociedade colonial brasileira, que tem alguns moldes de um antigo regime europeu, era também uma sociedade extremamente hierárquica, desigual e baseada em relações de poder entre as pessoas. E quando eu falo em mundo colonial, pensando o estado do Rio Grande do Sul, a gente não pode esquecer dessa região fronteiriça que Rio Pardo principalmente formava nesse período. Esse mundo colonial é um mundo em busca de segurança, em que as pessoas a todo momento elas estão tecendo estratégias e pensando no dia de amanhã, tentando garantir o dia de amanhã. E isso significa, dentre muitas coisas, e olhando para as fontes, que as diferenças sociais estabelecidas por esses açorianos que aqui no Rio Grande do Sul se instalaram nessa segunda metade do século XVIII, muito tem a ver também com as relações sociais por eles desenvolvidas. E a partir disso é que eu comecei a perceber e analisar e também a me dar conta e observar um pouco mais a formação de redes sociais desenvolvidas por esses migrantes, tanto durante o processo migratório quanto no estabelecimento aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na freguesia de Nossa Senhora do Rio Pardo, que foi meu local de estudo. A partir de um mapeamento de redes, de formação de redes sociais, das fontes que eu tive acesso, como registros de batismo, casamentos e assim por diante, sociedades também, eu consegui mapear algumas redes formadas por alguns migrantes açorianos. E a partir disso, então, eu consegui perceber a importância, por exemplo, que um bom padrinho poderia ter no acesso à terra do seu afilhado. Ou a formação, o quanto que ser um padrinho era importante para uma pessoa que estava vivendo naquela localidade. O quanto a figura do bom padrinho também formava por si só um bom comerciante, um bom vereador, um bom político e assim por diante. Esse olhar, então, um pouco diferente sobre os sujeitos, né, desfocando o olhar das estratégias da coroa ou então da fronteira, sem desconsiderar totalmente esses temas, porque são temas extremamente relevantes para compreender tanto a história do Rio Grande do Sul quanto a história do Brasil, mas, de certa forma, trocar o foco para as estratégias cotidianas desses sujeitos que promoveram essa migração, permitiu entender que esse mundo colonial também é um mundo no qual não se vive sozinho. É um mundo que precisa, que a pessoa que ali nasce, que ali vive, precisa muito de uma boa rede, de um bom amparo, de uma rede para que se possa sobreviver e que para que se possa ter acesso à terra, ou então acesso a escravizados e assim por diante. A ideia da pesquisa, desde o início, e eu acredito que eu consegui atingir esse objetivo, portanto, foi alterar o olhar, né? Olhar para os sujeitos, entender essas pessoas como promotores de um processo histórico, como agentes de um processo histórico e entender que não apenas as elites ou as camadas mais superficiais de uma sociedade é que formam a história,
Todos somos seres históricos e todos somos formadores de história. Por isso também que a ideia de pensar um grupo de imigrantes, que não é um grupo homogêneo, que não é um grupo que se coloca como uma identidade ainda açoriana de fato construído, mas é um grupo que compartilha de uma experiência migratória. E essa experiência migratória, ela é diferente para cada um daqueles sujeitos que a vivenciou. Assim como para nós, as experiências cotidianas da nossa vida também são diferentes para cada um de nós. Obrigada. Sem desconsiderar todo esse aparato bibliográfico que veio antes de mim a respeito do tema, e considerando ele extremamente relevante para entender o meu programa de pesquisa, eu resolvi